Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje analisaremos a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, que é especialmente útil para quem se prepara para os concursos públicos. A importância da escola na era da informação. Como vivemos em uma sociedade onde a informação está por toda parte, precisamos nos adaptar e aprender novas habilidades, como acessar e avaliar as informações. Assim, as escolas atuam como um papel importante. Nelas aprendemos não somente tais habilidades, mas também o que chamamos de literácia ou alfabetização digital, que é a compreensão de como lidar com computadores e com a internet. Porém, nem todos têm o mesmo acesso à informação. Assim, é importante garantir igualdade de oportunidade para todos e evitar que tenhamos alunos excluídos socialmente por falta de acesso à informação. Outro problema permanece, onde precisamos desenvolver a habilidade de selecionar informações válidas, corretas e relevantes. Para quem não está acostumado a pensar criticamente sobre o que vê ou ouve, pode ser difícil lidar com tanta informação, pois as mensagens consumidas nos meios de comunicação podem ter diferentes valores, alguns bons e outros ruins. Raposo, em 2001, enfatizou que as tecnologias da informação e comunicação, embora aparentemente neutras, podem tanto ser benéficas quanto ser usadas para controlar e manipular, sendo que a responsabilidade de discernir como usar as tecnologias para promover o conhecimento, em vez da alienação e manipulação, são as próprias pessoas. O autor ainda menciona que a importância das tecnologias da informação e comunicação é devido ao seu uso nas diversas áreas, como pesquisa científica, economia, saúde, transporte, trabalho e a própria educação. Sobre a quantidade de informação que recebemos, Edgar Morin destaca a importância em organizar o conhecimento, argumentando que é melhor ter uma mente bem feita do que apenas cheia, sendo ela bem feita e capaz de transformar as informações em conhecimento relevante. Essa compreensão é fundamental não apenas na educação, mas também na pesquisa sobre educação. É necessário compreender as crises e os desafios enfrentados na educação para intervir de maneira sistemática e coerente. A prática e a pesquisa sobre educação, quando conectadas, compreendem essas problemáticas e a necessidade de intervir. Entendemos que, para intervir efetivamente, é necessário deixar claro como a crise educacional se estabelece. A escola deixou de ser a única detentora do saber, e o professor precisa se adaptar às novas exigências do mundo moderno, onde o aluno precisa aprender a trabalhar com essas informações e transformá-las em conhecimento, e não ser apenas um receptor passivo. A sociedade atual reconhece que o conhecimento está ligado à aprendizagem. Porém, segundo Edgar Morin, a informação sozinha não se transforma em conhecimento, a menos que ela seja organizada. Nesse contexto, a escola deve ser um sistema aberto, pensante e flexível, tanto em relação a si mesma quanto à comunidade e o entorno. Como as informações e o conhecimento sofrem mudanças rápidas, é necessário que todos nós estejamos constantemente aprendendo. Onde todas as nações e indivíduos contribuem e se beneficiam do banco de conhecimento que é a sociedade da aprendizagem. O conhecimento agora é considerado um bem compartilhado, e a aprendizagem ao longo da vida é tanto um direito quanto uma necessidade. O termo sociedade do conhecimento e da aprendizagem retrata o reconhecimento das habilidades exigidas dos cidadãos de hoje, sendo importante a reflexão sobre as novas competências necessárias. O mundo está passando por uma mudança semelhante à Revolução Industrial, mas dessa vez o valor está na capacidade de transformar informação em conhecimento. Considerando que as novas máquinas são uma extensão do nosso cérebro, sabemos que o pensamento e a compreensão das informações são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, social e global. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo!
Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso. Na década de 1990, líderes industriais e universitários europeus discutiram o papel da educação no mundo moderno e enfatizaram a importância da educação pré-escolar e da integração entre os diferentes níveis de ensino. Como produto final, elaboraram um relatório que ficou conhecido por abordar a noção de competência. A ideia de competência discutida inclui diferentes elementos: os conhecimentos, as habilidades, experiência, contatos e valores. Tais elementos foram considerados essenciais para a formação completa da pessoa, buscando alcançar a sabedoria, algo valorizado desde os tempos dos antigos. Uma representação visual interessante é a escada da informação, que mostra a jornada da aprendizagem em degraus, começando pelos dados e avançando para a informação, compreensão e visão ampla, até chegar à sabedoria. Essa representação destaca a progressão gradual do aprendizado, assim como a crescente dificuldade dos degraus. Nesse momento é importante questionar até onde a escola leva os alunos nesse percurso, onde muitos podem ficar apenas nos dados, sem conseguir alcançar níveis mais elevados de informação. Alguns poucos chegam à sabedoria, enquanto outros desenvolverão a capacidade de ter uma visão ampla. A maioria se concentrará no nível de informação e compreensão. Não se deve culpar apenas a escola por essa situação, pois as habilidades individuais e a falta de responsabilidade também desempenham um papel importante. A sociedade muitas vezes coloca expectativas exageradas na escola, sem valorizar adequadamente o seu papel. Para ser um cidadão responsável, pressupõe-se habilidades de pensamento e sabedoria para tomar decisões com base em informações confiáveis e conhecimentos sólidos, conferindo o direito do cidadão a ter um papel ativo na sociedade e uma grande conquista social. Tanto os políticos quanto os educadores não podem ignorar essa dimensão sociopolítica, pois isso seria como construir um castelo de areia. Pois o empowerment pessoal, que é a capacidade do cidadão de exercer poder na construção de uma cidadania, vai além de simplesmente obter mais poder e direitos. Um dos fatores que contribui para o empowerment é o acesso fácil à informação. No entanto, essa informação deve ser confiável, relevante e fácil de encontrar. Cabe, nesta sociedade, a cada cidadão se preparar na busca de informações, assim como avaliar sua relevância e verificar a sua confiabilidade. Recaímos ao fato de que, sem o conhecimento que permite acesso à informação e ao desenvolvimento de um pensamento independente e crítico, o cidadão pode ser manipulado ou excluído da sociedade moderna. No entanto, nem todos têm acesso igual a essa informação, apesar de muitos recorrerem à internet para encontrar respostas para suas perguntas diárias. A globalização da sociedade da informação não significa necessariamente uma sociedade com conhecimento generalizado. Isso tem sérias consequências para indivíduos e para a sociedade, e é importante que políticos, educadores e cidadãos reconheçam o poder destrutivo e corrosivo da ignorância na coesão e a estabilidade social. Todos devem se unir na luta pelo poder do conhecimento. Sabemos que o conhecimento técnico muda rapidamente, tornando-se fundamental o conhecimento básico, que serve como base ali para todo o resto. Além da capacidade de ler, escrever e entender números, é essencial agora ter habilidades em informática. A mesma mudança social que tenho destacado exige que tenhamos a capacidade de mobilizar rapidamente o conhecimento e usá-lo de forma competente, algo possível apenas para aqueles que foram devidamente treinados nesse sentido. Recentemente tem havido muita discussão sobre competências, tanto para elogiar quanto para criticar essa abordagem no currículo escolar, ou como complemento ao que já existe. Alguns setores equivocadamente contrapõem competências e conhecimentos. Outros temem um retorno ao utilitarismo. Alguns ainda veem o discurso sobre competências como uma forma de subordinar a educação à economia. Propomos que sejamos mais críticos e que aprofundemos nossa compreensão do conceito de competência e da relação entre competência e conhecimento. Sugerimos que integremos a reflexão na teoria do comportamento humano. Além disso, que sejamos realistas na análise da relação entre o indivíduo e a sociedade, bem como o papel da escola em relação com a sociedade.
Um dos autores que tem explorado profundamente a questão das competências, que é amplamente reconhecido no Brasil, é Felipe Perrenot. Ao revisar o seu conceito de competência, encontramos uma ideia central. A competência é a capacidade de utilizar o conhecimento para agir em diversas situações, tornando-se assim um complemento essencial ao conhecimento. Ter competência significa saber como mobilizar o conhecimento em contextos práticos. Portanto, a competência não existe sem o conhecimento. Logicamente, não se pode dizer que as competências estão em oposição ao conhecimento, mas sim em parceria com eles. Vamos considerar um exemplo. Desde o nascimento, trazemos a capacidade inata da linguagem. No entanto, essa capacidade só se desenvolve em competência linguístico-comunicativa através da experiência, principalmente nos estágios iniciais, e depois ela é aprimorada nos ambientes escolares. A relação entre competência linguístico-comunicativa e o conhecimento fica ainda mais clara quando pensamos na aprendizagem de uma língua estrangeira, em um ambiente escolar fora do país de origem. É possível ter um bom conhecimento da gramática e um amplo vocabulário em uma língua e ainda assim sentir-se incapaz de se comunicar adequadamente em uma situação real, devido à dificuldade em aplicar esses conhecimentos de forma eficaz naquele contexto. Conforme destacado por Perrenot, a abordagem por competências visa capacitar cada pessoa a utilizar seu conhecimento para agir. Essa noção de competência não se limita a ações simples e lineares, como muitos podem pensar. Resolver um problema complexo que requer investigação, por exemplo, não é uma tarefa simples, embora seja prática e exija a aplicação de diversos conhecimentos. Da mesma forma, a atividade de comunicação verbal, que é igualmente complexa. Perrenot também rejeita as críticas ao utilitarismo, sugerindo que é hora de reconhecer que a cultura humana, incluindo as dimensões teológicas e filosóficas, está intrinsecamente ligada à ação. A presença da cultura no mundo é incerta e inquieta, impulsionada pelo desejo de capacitar e dominar também os conhecimentos. Em relação à subordinação da educação à economia no que diz respeito às competências, não vemos a noção de competência como algo que tenha migrado do mundo empresarial para o mundo educacional. Pelo contrário, essa ideia já é utilizada na educação sob diferentes nomes, como destrezas, saberes fazer, habilidades, antes de ser notada no mundo empresarial. Quando foi adotada e ganhou algumas características específicas, ganhou algumas operações, algumas características diferentes. Mas não é uma noção que tenha surgido do contexto empresarial. As empresas reconhecem hoje a importância das competências, mas mesmo no mundo dos negócios, não se trata de competências simples, lineares, acabadas ou imutáveis. São competências dinâmicas em que a compreensão do mundo e a sabedoria da experiência social são essenciais. Como afirma Perrenot, os bons empresários de hoje não buscam pessoas apenas adaptáveis, mas sim pessoas capazes de se adaptar, pessoas capazes. O problema fundamental está na formação básica que deve ser oferecida a todas as pessoas para que sejam capazes de se adaptar à realidade por vontade própria, sem se deixarem manipular e expressando sua voz crítica quando for necessário. Quem será capaz de fazer isso sem a grande competência que vem do pensamento e sem também o grande poder que vem da informação? Nesse contexto, é importante discutir a relação entre o indivíduo e a sociedade no que diz respeito à formação por competências. É uma relação bilateral. A sociedade não existe sem as pessoas que a constituem e a influenciam. Por sua vez, influencia a formação e a atuação das pessoas. A escola é um setor da sociedade, influenciada por ela e ao mesmo tempo influente. Diante do mundo como ele é, a escola quer se isolar ou se contrapor à sociedade? Ou deseja ainda ser parte dela e ter uma voz crítica contextualizada e situada na macroestrutura social? Para que os indivíduos possam desempenhar esse papel de agente crítico e situado, precisam desenvolver a grande competência da compreensão, baseada na capacidade de escutar, observar, pensar e utilizar diversas linguagens que permite a interação e a intercompreensão com os outros e com o mundo. E hoje temos mais uma linguagem, a linguagem informática.
Compreender o mundo, compreender os outros, compreender a si mesmo e entender as interações entre os diversos elementos, além de ser capaz de se comunicar, são os pilares da vivência da cidadania. É por meio da compreensão que nos preparamos para enfrentar a mudança, a incerteza, as dificuldades e para viver em diferentes circunstâncias e países, mas também nos preparar para a interação constante, contextualização e colaboração. Nesse processo de mudança e interatividade, a capacidade de continuar aprendendo de forma autônoma é fundamental. Hoje em dia, há uma grande variedade de competências valorizadas, todas baseadas em diferentes capacidades. É importante ter curiosidade intelectual, habilidade para usar e adaptar os conhecimentos, a capacidade de questionar, investigar e ter pensamento independente. Também é essencial desenvolver habilidades de aprendizado autônomo, gerenciar a vida pessoal em grupo, adaptar-se sem perder a identidade e assumir responsabilidade pelo desenvolvimento contínuo. Além disso, é importante lidar com situações fora da rotina, tomar decisões e assumir responsabilidades, resolver problemas, trabalhar em equipe e respeitar os outros. Também se espera que os cidadãos tenham uma visão ampla do tempo e do espaço, não se limitando ao seu mundo imediato. Entendam os acontecimentos de forma sistêmica e saibam se comunicar e interagir. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso!